O milagre que mudou a vida de Cristiane, da obesidade à libertação no altar da fé. Cristiane Oliveira tinha 38 anos, mas seu corpo parecia carregar o peso de uma vida inteira de derrotas. Com 147 quilos, ela mal conseguia se mover sem sentir dores nas articulações. Cada passo era uma batalha, cada respiração, um esforço. Os médicos haviam sido claros: Senhora Cristiane, se não mudar agora, o diabetes e a pressão alta vão te levar embora em pouco tempo. Mas ela já havia tentado de tudo: dietas, remédios, promessas a si mesma, e nada adiantava. A comida era seu refúgio, sua muleta emocional desde que, aos 12 anos, seu pai a abandonou, deixando-a com a mãe alcoólatra e 3 irmãos menores para criar. Comer era a única coisa que me fazia esquecer a solidão, confessava, enxugando lágrimas que já não tinham mais força para cair. Foi numa tarde de sábado, quando o desespero bateu à porta, que Cristiane viu o outdoor: Deus pode mudar sua história. Venha à Igreja Universal do Reino de Deus. Ela já havia passado em frente àquele templo muitas vezes, ouvindo os louvores altos, vendo pessoas saírem com os olhos brilhantes, como se tivessem encontrado algo que ela nunca conhecera. O que eu tenho a perder, pensou. Com as pernas inchadas e o coração apertado, entrou. O que encontrou ali foi diferente de tudo que imaginara. Não eram apenas palavras bonitas, era uma fé que queimava como fogo. O pastor, com voz firme e olhos cheios de unção, falava sobre libertação: Deus não quer você preso a nenhuma maldição. Seja doença, dívida ou tristeza, hoje é o dia da sua vitória. Cristiane sentiu algo estremecer dentro dela. Quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre levantar a mão, ela hesitou: vergonha, medo levantou. E então, uma irmã de fé se aproximou: minha irmã, Deus vai te libertar. Venha para a corrente de oração na quarta-feira. Não falte. Quarta-feira chegou, e Cristiane estava lá, apesar das dores. A corrente de oração era intensa, pessoas de joelhos, chorando, clamando. O pastor ungia com óleo a testa de cada um, enquanto declarava: quebra-se toda maldição de obesidade, de ansiedade, de rejeição. Em nome de Jesus, sai. Cristiane sentiu as mãos trêmulas do pastor sobre sua cabeça e, pela primeira vez em anos, uma esperança real invadiu seu peito. Senhor, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade, sussurrou. Mas a batalha não era só espiritual. O pastor explicou: fé sem obras é morta. Você precisa fazer a sua parte. Participe da campanha dos 21 dias de jejum e oração. E não deixe de trazer seu dízimo e ofertas, é uma aliança com Deus. Cristiane obedeceu. Mesmo com o salário apertado, separou o dízimo com fé. Jejuou como pôde, às vezes só água, outras vezes uma fruta, enquanto assistia aos cultos da Fogueira Santa pela internet às 3 horas da manhã, orando junto com milhares. Cada vez que a fome apertava, eu orava: Senhor, sacia minha alma, não meu corpo, contava depois, emocionada. O milagre não veio de um dia para o outro. Foi um processo de entrega. Cristiane começou a sentir menos vontade de comer compulsivamente. As dores nas pernas diminuíram. No terceiro domingo, durante o culto de libertação, o pastor fez uma oração específica para a quebra de maldições familiares. Cristiane caiu no chão, chorando sem controle. Vi meu pai na minha frente, pedindo perdão. Senti algo sair de mim, relatou mais tarde, ainda tremendo. Aquela noite, sonhou com uma mesa farta, mas, quando foi pegar a comida, uma voz disse: você não precisa mais disso. Quando acordou, Cristiane soube: estava livre. Não foi uma dieta, não foi força de vontade, foi Deus. Começou a emagrecer de forma saudável, sem sacrifícios dolorosos. Em 6 meses, havia perdido 40 quilos. Os médicos se surpreenderam: seus exames estão normais. Como você fez isso? Ela sorria: não fui eu. Foi Jesus. Mas o maior milagre não foi o corpo. Foi a alma. Cristiane, que antes se escondeva dos espelhos, agora olhava para si com amor. Voltou a estudar, arrumou um emprego melhor e até ajudou a mãe a se tratar do alcoolismo. A igreja me ensinou que Deus não quer só curar meu corpo, mas minha vida toda, dizia, com a Bíblia sempre na mão. No dia do seu testemunho no altar, a igreja inteira chorou.
Cristiane, agora com 78 quilos e um sorriso que iluminava o templo, segurou o microfone com mãos firmes. Eu vim aqui quebrada, achando que não tinha jeito. Mas Deus me mostrou que, quando a gente entrega tudo a Ele até nosso último centavo, nossa última lágrima, Ele faz o impossível. Minha oferta não foi só dinheiro, foi minha vida. E Ele me deu uma nova. O pastor, com os olhos úmidos, completou: isso é a Igreja Universal, um lugar onde a fé se torna realidade. Onde Deus honra quem o honra. Cristiane poderia ter desistido, mas ela escolheu crer. E hoje, ela não é só uma vencedora, é uma testemunha viva do poder de Deus. A lição que Cristiane deixou para todos foi simples, mas profunda. Muitas vezes, a gente acha que nosso problema é grande demais para Deus. Mas não é. O que Deus quer é um coração disposto a confiar nele, mesmo quando não vemos saída. Minha obesidade não era só gordura, era uma prisão. E Jesus tem a chave para toda prisão. Basta a gente estender a mão e pegar. Hoje, Cristiane é uma das primeiras a chegar aos cultos. Ajuda na recepção, ora pelos que chegam quebrados como ela já foi e nunca deixa de trazer seu dízimo e ofertas. Dinheiro? Deus me deu de volta em dobro. Saúde? Ele me deu de graça. Paz? Isso não tem preço. E assim, entre louvores e lágrimas de gratidão, ela vive para contar que, na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são lendas, são realidades para quem crê. Na mesma semana em que Cristiane compartilhou seu testemunho no púlpito, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na CCB. Ela não veio por acaso. Uma amiga, que já frequentava a igreja, havia lhe falado sobre a história de Cristiane, principalmente, sobre o poder de Deus para transformar vidas. Marisa, no entanto, estava ali por um motivo ainda mais urgente. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, estava internado há 3 meses em estado grave. Os médicos não davam esperança. Uma doença rara havia atacado seu sistema nervoso, e os exames mostravam que, mesmo se sobrevivesse, ele ficaria com sequelas permanentes. Marisa já havia esgotado todas as opções, remédios caríssimos, consultas com especialistas em outras cidades, até promessas a santos que nunca responderam. Quando entrou na igreja, estava com os olhos inchados de chorar, as mãos trêmulas e o coração apertado pela dor de uma mãe que via o filho se apagando aos poucos. Foi então que o pastor, ao final do culto, fez um chamado: tem alguém aqui que precisa de um milagre urgente? Alguém que já tentou de tudo e não viu saída? Deus está aqui hoje para operar o impossível. Marisa não pensou 2 vezes. Levantou a mão entre lágrimas e, quando o pastor a chamou à frente, ela mal conseguia falar. Com voz quebrada, contou a situação do filho. O pastor ouviu, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus não se impressiona com relatórios médicos. Ele é o médico dos médicos. Hoje, sua fé vai mudar essa história. A igreja inteira se uniu em oração. Mãos se levantaram, vozes clamaram em uníssono: Senhor, toca neste menino. Restitui a saúde de Lucas. Marisa sentiu algo diferente naquele momento, não era só emoção, era uma certeza profunda de que Deus estava ouvindo. O pastor então pediu que ela fosse até o hospital naquela mesma noite, impusesse as mãos sobre o filho e declarasse: em nome de Jesus, Lucas está curado. Marisa saiu da igreja com uma força que não sentia há meses. Ao chegar ao hospital, encontrou Lucas fraco, conectado a aparelhos, os olhos semicerrados. Mas, dessa vez, em vez de chorar, ela se ajoelhou ao lado da cama, colocou a mão em sua testa e, com voz firme, declarou: Filho, em nome de Jesus, você está curado. Essa doença não tem poder sobre você. Levanta e anda. As enfermeiras, que a conheciam bem, olharam com pena, achando que a dor tinha tirado seu juízo. Mas Marisa não ligou. Continuou orando, cantando hinos baixinho, até que, de repente, Lucas mexeu os dedos. No início, foi quase imperceptível. Depois, ele abriu os olhos completamente, algo que não fazia há semanas. Os médicos foram chamados às pressas. Exames de urgência foram feitos. E o que todos viram foi algo que a ciência não conseguia explicar: os sinais vitais de Lucas começaram a se normalizar. Em menos de 48 horas, ele estava respirando sem a ajuda dos aparelhos. Em uma semana, já conseguia sentar na cama.
E em 3 semanas, para espanto de toda a equipe médica, Lucas recebeu alta, completamente restaurado, sem nenhuma sequela. Quando mãe e filho voltaram à CCB no domingo seguinte, a igreja explodiu em louvor. Lucas, que antes mal conseguia mover um braço, agora corria pelo salão, abraçando as pessoas, contando que, enquanto sua mãe orava, ele tinha sonhado com um homem de roupas brancas que lhe disse: "Você vai viver, e vai contar para muitos que Deus é fiel." Marisa, com o filho ao seu lado, subiu ao púlpito e, entre lágrimas de gratidão, disse: "Eu vim aqui desesperada, mas saí com a certeza de que Deus não abandona quem nele confia." Os médicos disseram que não tinha jeito. Mas Deus disse que tinha. Hoje, Lucas é um adolescente saudável, cheio de energia, e Marisa se tornou uma das intercessoras mais ativas da igreja. Toda semana, elas estão lá, mãe e filho, levando outras pessoas que chegam com suas dores, suas doenças, seus casos impossíveis, para mostrarem que, onde a medicina para, Deus continua. Se Ele fez por nós, pode fazer por qualquer um, diz Marisa, sempre com um sorriso no rosto. Basta acreditar que, na CCB, o milagre não é uma questão de sorte. É uma questão de fé. Naquela mesma igreja, alguns anos depois, uma jovem chamada Ana chegou arrastando os pés, o rosto marcado pela dor. Ela carregava consigo um laudo médico que parecia uma sentença: esclerose múltipla avançada. Progressão rápida. Pouco tempo de mobilidade restante. Os médicos tinham sido claros: em poucos meses, ela não conseguiria mais andar, e logo depois, nem mesmo segurar um copo sozinha. Aos 28 anos, Ana via seu futuro desmoronar diante dos olhos. Foi sua tia, uma irmã fiel da CCB, quem a trouxe até ali. "Se tem um lugar onde Deus ouve, é aqui", ela disse, segurando firme a mão trêmula de Ana enquanto entravam no templo. A jovem mal conseguia se concentrar na pregação. As pernas doíam como se estivessem em chamas, e o cansaço a dominava. Mas quando o pastor chamou os enfermos para a oração, algo dentro dela acordou. Não era esperança ainda não. Era apenas um desespero tão grande que a fez se levantar, mesmo que apoiada nos ombros de duas irmãs. No altar, enquanto as mãos dos obreiros se levantavam em súplica, Ana sentiu algo estranho. Não foi uma voz, nem uma luz. Foi uma certeza silenciosa, como se alguém lhe sussurrasse no coração: "Levanta. Anda." Ela tentou mover os pés, e para seu espanto, a dor que a torturava há meses parecia ter diminuído. Não sumiu, mas já não a paralisava mais. As irmãs que a sustentavam olharam uma para a outra, incrédulas, quando Ana deu um passo. Depois outro. E mais outro. Naquela noite, ela saiu da igreja andando sozinha. Não corria, não pulava, mas caminhava. E isso, para ela, era um milagre maior do que qualquer medicina poderia explicar. Os meses passaram, e Ana não só recuperou a mobilidade como voltou a trabalhar. Os exames seguintes deixaram os médicos boquiabertos: a progressão da doença havia parado. "Isso não tem explicação científica", disseram. Mas Ana sorria, porque ela sabia a explicação. Deus não muda. Se Ele curou Marisa e Lucas, se Ele me levantou quando eu já não tinha forças, é porque o seu poder não tem limites. Hoje, Ana está sempre na porta da igreja, recebendo os que chegam com o mesmo desespero que um dia a consumiu. "Eu era uma pessoa que não acreditava em milagres", ela confessa, segurando a mão de quem chega abatido. "Mas aqui, eu aprendi que Deus não olha para o que nós somos, e sim para o que Ele pode fazer através de nós. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também." E assim, a cada culto, a história se repete. Alguém entra com lágrimas, com medos, com um diagnóstico que parece o fim. Mas sai com algo que nenhum hospital pode oferecer: a certeza de que, na CCB, a fé não é apenas uma palavra. É uma porta aberta para o impossível. Porque quando o homem diz "não tem jeito", Deus apenas sorri e diz: "Espere para ver." Naquela tarde de sábado, enquanto Ana compartilhava seu testemunho com um grupo de irmãos após o culto, uma jovem chamada Marisa entrou na igreja arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Seu rosto estava pálido, os olhos inchados de tanto chorar. Ela seguiu direto para o fundo do salão, como se quisesse se esconder do mundo. Mas Ana a viu. E reconheceu aquele olhar, o mesmo que ela própria tinha anos atrás. Sem hesitar, Ana se aproximou e sentou ao lado de Marisa no banco de madeira.
Não perguntou nada, só colocou a mão sobre a dela, que tremia como folha ao vento. Foi então que Marisa desabou: Irmã, os médicos disseram que meu filho de 5 anos tem uma doença rara. Eles falam em meses, em tratamentos que não garantem nada. Eu não sei mais orar. Minhas palavras se embaraçam, como se Deus nem quisesse me ouvir. Ana apertou sua mão com mais força e olhou nos seus olhos cheios de lágrimas. Deixa eu te contar uma coisa, minha filha. Deus não precisa de palavras bonitas. Ele ouve até o silêncio de um coração partido. E se você acha que está sozinha, olha ao seu redor. Com um gesto suave, Ana apontou para as irmãs que já se aproximavam, para os obreiros que se ajoelhavam em oração no altar, para o pastor que, do púlpito, parecia sentir o peso daquele momento. Aqui, a dor de um é a dor de todos. E a fé de um é a força de muitos. Marisa não resistiu. Entre soluços, ela deixou que a levassem até a frente, onde o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar não com palavras complicadas, mas com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir. Senhor, o Senhor é o mesmo que sarou Ana, que libertou o irmão João da dependência, que ressuscitou a esperança da irmã Maria. Hoje, nós não pedimos pelo que vemos, mas pelo que o Senhor vê, a vida do menino Davi, restaurada pela tua mão poderosa. Os dias seguintes não foram fáceis. Marisa voltou para casa com um fardo um pouco mais leve, mas a batalha ainda estava lá. Porém, algo havia mudado. Agora, ela não carregava sozinha. Todas as manhãs, antes de levar Davi para mais um exame, o telefone tocava, eram as irmãs da igreja, ligando para orar com ela. À noite, quando o cansaço ameaçava roubar sua fé, chegavam mensagens com versículos e testemunhos de outras mães que haviam visto milagres. Até o pequeno Davi, mesmo fraco, começou a perguntar: Mãe, quando eu vou voltar na igreja para brincar com as crianças? Até que, numa sexta-feira, o impossível aconteceu. Os médicos, que antes falavam com voz baixa e olhares sérios, agora balançavam a cabeça incrédulos. Não temos explicação. Os exames estão normais. É como se a doença simplesmente regressisse. Marisa não precisou ouvir mais nada. Ela sabia. Aquela não era uma remissão espontânea, como eles tentavam classificar. Era a mão de Deus, a mesma que havia tocado Ana, que agora escrevia uma nova história em sua vida. No domingo seguinte, Davi entrou correndo na igreja, os cachos castanhos balançando, a risada alta ecoando pelas paredes. Ele pulou nos braços do pastor, que o ergueu no alto, como um troféu do poder de Deus. E quando Marisa se ajoelhou no altar, não foram lágrimas de dor que caíram, mas de gratidão. Eu vim aqui achando que ia perder meu filho, ela disse, a voz embargada. Mas Deus me deu muito mais, uma família, uma fé que não se abala e a certeza de que, na CCB, nenhum caso está perdido. Hoje, Marisa faz parte do grupo de intercessão da igreja. Toda semana, ela e Ana se reúnem com outras mulheres que chegam com seus fardos, um marido desempregado, um filho nas drogas, uma doença sem cura. E elas contam, não com teorias, mas com cicatrizes que viraram milagres. Deus fez por mim. Ele pode fazer por você. Porque na Congrega Cristã no Brasil, a história se repete não por acaso, mas por propósito. Cada testemunho é uma semente plantada para que outro coração creia. Cada milagre é um convite para que o mundo veja, onde a medicina para, a fé continua. E onde o homem vê o fim, Deus está apenas começando. Naquela mesma semana, enquanto Marisa orava com as irmãs no grupo de intercessão, uma jovem chamada Lúcia entrou na igreja pela primeira vez. Ela trazia nos olhos o cansaço de quem já havia chorado todas as lágrimas possíveis. No colo, seguria um envelope amassado com os resultados de um exame que confirmava o pior: seu filho de 3 anos, Pedro, tinha uma doença rara que os médicos davam como incurável. Ele não vai passar dos 5, disseram com frialdade, como se estivessem falando de um prazo, não de uma vida. Lúcia não era da CCB. Na verdade, nunca tinha entrado em uma igreja antes. Mas uma vizinha, ao vê-la desolada no portão de casa, lhe estendeu um convite simples: vem comigo hoje à noite. Lá tem gente que ora e Deus ouve. Ela aceitou mais por desespero do que por fé, mas assim que pisou no salão, sentiu algo diferente.
Não eram palavras bonitas ou promessas vazias, era o cheiro de café recém-coado nas mesas do fundo, o abraço apertado de irmãs que nem conhecia, e, principalmente, a voz firme do servo de Deus na tribuna: nenhum caso é difícil para quem criou o céu e a terra. Naquela noite, enquanto as mãos se uniam em oração por Pedro, Lúcia não conseguiu segurar o choro. Senhor, eu não sei nem orar direito, ela balbuciou entre soluços. Mas a irmã ao seu lado, uma senhora de cabelos brancos chamada Dona Maria, segurou sua mão e disse: não precisa saber, filha. Deus entende a dor de uma mãe. E assim, entre lágrimas e amém, Lúcia deixou ali, aos pés do altar, não só seu medo, mas também a sentença dos médicos. Os dias seguintes não foram fáceis. Pedro continuou fraco, as contas do hospital não paravam de chegar, e às vezes Lúcia questionava se aquilo tudo era só ilusão. Mas toda vez que a dúvida batia à porta, uma irmã ligava, ou um irmão passava em sua casa com uma cesta de alimentos, ou ela lembrava das palavras do servo: a fé não é ver para crer. É crer para ver. 3 meses depois, em uma consulta de rotina, o médico que atendia Pedro franziu a testa ao olhar os novos exames. Isso não faz sentido, murmurou, comparando com os resultados anteriores. Os níveis estão normais. É como se a doença simplesmente regressisse. Lúcia não disse nada. Só sorriu, porque ela já sabia. Naquela noite, quando voltou à igreja com Pedro no colo, agora correndo pelos corredores, rindo como qualquer criança, ela subiu ao púlpito com as pernas trêmulas e o envelope amassado na mão. Eu vim aqui sem esperança, começou, a voz quebrando. Mas Deus me deu meu filho de volta. E não foi a medicina. Foi a fé. Foi a oração dessas pessoas que nem me conheciam, mas creram comigo. O salão explodiu em glórias a Deus, e muitas mães que estavam ali com seus próprios fardos se levantaram, decididas: se Deus fez por Lúcia, poderia fazer por elas também. Hoje, Pedro tem 8 anos, joga futebol no pátio da igreja e sonha em ser servo de Deus quando crescer. Lúcia, que antes nem sabia o que era uma Bíblia, agora lidera um grupo de mães que, como ela, chegaram sem nada e encontraram tudo. As pessoas perguntam como eu aguento vir aqui toda semana, com trabalho, filhos, cansada, ela diz, olhando para o altar. Mas como não vir? Se foi aqui que Deus me devolveu a vida? E assim, como Marisa, como Ana, como tantas outras, Lúcia se tornou mais uma prova de que na CCB os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente. Porque quando o povo de Deus se une em oração, o impossível vira testemunho, e cada história de dor que chega aqui sai transformada em história de glória. Afinal, como sempre dizem por lá, Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E nessa igreja, todos são escolhidos. O milagre completo. Naquela noite, enquanto Lúcia orava com as mães do grupo, uma delas, Dona Maria, viúva e doente, desabou em lágrimas: não aguento mais, irmã. Os médicos disseram que é tarde demais. Lúcia segurou suas mãos, lembrando-se de quando também se sentirá sem saída. Deus não olha o relógio, irmã. Ele olha o coração. E ali, entre lágrimas e fé, elas clamaram juntas. Uma semana depois, os exames de Dona Maria não mostravam mais vestígios da doença. O médico, atônito, chamou de a remissão inexplicável. Mas elas sabiam, era a mesma mão que havia levantado Lúcia da lama, que transformará Marisa de viciada em missionária, que fizera Ana, abandonada pelo marido, encontrar força para criar os filhos sozinha. Milagres não são coincidências com data marcada, são respostas a uma fé que não desiste. Reflexão final. A vida muitas vezes nos empurra para o fundo do poço, mas é no fundo que descobrimos que Deus não nos largou, Ele está cavando conosco, preparando o caminho para nos puxar para a luz. O verdadeiro milagre não é só a cura ou a provisão, mas a transformação que acontece quando entregamos o impossível nas mãos daquele que faz todas as coisas novas. Lição de vida. Deus não precisa de heróis, Ele usa pessoas comuns, quebrantadas, que ousam acreditar quando tudo diz a não. Se você está esperando um sinal, aqui está, sua história não terminou. O mesmo Deus que escreveu finais felizes para Lúcia, Marisa e Ana está segurando a caneta da sua vida e Ele não risca, só redime. Porque no fim, o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós quando escolhemos confiar. E nessa igreja, como em todo lugar onde a fé é viva, o impossível é só um convite para ver a glória de Deus.
creia. O resto, ele faz.